traga ela agora, nesse momento, a Huaida Rabá, que é uma brasileira que vive na Palestina. Hoje ela está em Porto, Portugal, mas ela vai trazer para a gente esse contexto. Huaida, como é que você tem conversado com seus familiares, não é? Conta um pouco da sua história para a gente, por favor. Boa noite. Ah, tá no mudo, eu acho. A gente não está conseguindo te ouvir. Boa noite, obrigada pelo convite. É, realmente é uma situação, né, da qual talvez tenha surpreendido alguns, para alguns não era surpresa, devido à grande violência que vem sido promovida há mais de 75 anos contra o povo palestino, então já era de se esperar esse levante. É, infelizmente, o que nós vemos hoje é o que se viu já em outros episódios. É claro que não é o que se deseja. O que se deseja é que haja uma desocupação do território palestino, que, aliás, era algo que deveria já ter acontecido e que deveria ter sido forçado mediante a, o respeito de todas as resoluções da ONU, todos os direitos em que o povo palestino tem, e um deles, inclusive, é o de se defender da ocupação, de ataques de Israel. Israel tem feito ataques à faixa de Gaza desde o início do ano, desde 17 anos. Gaza está enclausurada há mais de 17 anos. São 17 anos de bombardeio. Então, infelizmente, essa violência um dia iria estourar dos dois lados. O oprimido não iria ficar à mercê do opressor a vida toda. É uma situação complicada, muito difícil, mesmo porque a situação que nós vivemos dentro do território palestino não é passada para o Ocidente. Quando passada, totalmente distorcida. A voz palestina não é ouvida. Tudo que é cometido por Israel, as mortes de jovens, destruição de casas, ocupação de território palestino de forma ilegal, os ataques de colonos armados em cidades palestinas, como aconteceu muito recentemente, que foi em Tormos-Aia, do qual se queimou várias casas, se queimaram dezenas de carros, matou-se um jovem tentando salvar uma senhora idosa, e também tivemos Huara, uma cidade palestina totalmente queimada pelos colonos. Ninguém fez balbúrdia, ninguém disse que era ato terrorista. Se Uai, isso tivesse. desculpa te interromper, eu só queria, na verdade, exatamente, antes de mais nada, boa tarde, né? Boa noite para você aí que está em Portugal, Boa noite. como eu tô aqui, só para pegar um gancho do que você falou. Com esses ataques, com esses pogroms, assim, com esses ataques dos colonos, né, que é uma reclamação antiga dos palestinos, tanto na Cisjordânia, né, lá nos assentamentos, e mesmo os palestinos na diáspora, que vem reclamando e falando, olha, realmente está rolando ataques, está rolando, os assentados novos estão atacando tudo. E aí começou a se discutir se as reações dos palestinos a esses ataques já seriam parte de uma terceira intifada. Você acha que essa intifada já começou ou essa intifada, essa revolta popular, para quem não conhece o termo, né? Essa revolta popular palestina pode surgir, de fato, após a invasão, a israelense a Gaza? Eu acho que desta vez não o propósito não é uma terceira antifada. O propósito seria que se voltassem os olhares ao sofrimento do povo palestino e que se obrigasse, então, as resoluções da ONU que fossem cumpridas, que o território seja desocupado e que se dê a soberania ao povo palestino.
que se veja a necessidade de se respeitar todos os direitos que o povo palestino tem. E um desses direitos é o da resistência. Aliás, um direito garantido internacionalmente a todo e qualquer povo oprimido e sob ocupação, né? Então, é totalmente errado se julgar o povo palestino como terrorista. Ele está se defendendo. Quando Israel diz nós temos o nosso direito de se defender, ué, mas o ocupante tem o direito de se defender e o ocupado não tem? É meio estranho. Só que o povo palestino hoje está cansado. Ele cansou de ter que enterrar os seus filhos, seus entes queridos, de ter metade de sua família presa, de não ter saneamento básico, de não ter saúde, não ter direito de ir e vir, não ter um aeroporto, ter as suas fronteiras fechadas, quando se bem entende, não ter água, luz, quando é inverno, não se tem como se aquecer, porque a luz é cortada. Então, isso tudo foi fazendo com que o povo palestino chegasse ao seu limite. Ninguém, ninguém nesse mundo, nem mesmo o povo palestino, deseja que sangue de pessoas inocentes seja derramado. Em especial o povo palestino, porque ele sabe o que é isso, o que significa isso. Mas, infelizmente, os olhares não estão voltados para a causa palestina como deveriam estarem voltados. Nós precisamos que hajam atitudes concretas. Ruaida, como a senhora observa esse movimento, não é? E o potencial risco de que a guerra aumente de proporções, não é? Com a entrada de outros interessados? Olha, é preocupante, porque o que nós temos visto é um incentivo a Israel continuar a sua violência. É claro que é muito desproporcional a força que Israel tem com a que o palestino tem. O governo palestino não tem um exército. É preocupante porque irão se morrer muitas e muitas e muitas mais pessoas inocentes dos dois lados. Deveria-se apelar para que Israel pare com os seus ataques. Ele praticamente destruiu Gaza. Aliás, ele tem o feito há 17 anos. Gaza é um dos maiores campos de concentração desse mundo. Hoje foi destruída uma das mais antigas igrejas do mundo em um ataque israelense. Uma igreja que foi construída em 1916, um patrimônio histórico. Não se respeita, não se respeita absolutamente nada, não se respeita. Locais de civis são atacados, locais religiosos são atacados, hospitais são atacados, as ambulâncias hoje em Gaza foram destruídas, tudo que se movimenta hoje em Gaza está sendo destruído. Não se tem água, não se tem luz, não se tem gás. Isso deve cessar. Quando o Ocidente pedir para que isso se cesse, para que isso pare, não acredito que haja interferência de outros países, que não é o que nós desejamos. Ruaida, obrigado pela participação. É muito bom ouvir o seu relato aqui, não é? A gente, é claro, acompanha à distância, então, para entender, nada melhor do que ouvir pessoas que vivem e convivem de perto com essa situação. Muito obrigado pela entrevista, boa noite, torcendo aqui para notícias melhores. Nós também. Obrigada, tchau, tchau. Muito obrigado.